Enquanto vocês procuram, eu vou orar. Amado Deus, obrigado porque nós podemos estudar a Tua Palavra, meditar nela e que ela seja alimento para as nossas almas. Esta noite abre o nosso entendimento. Dá-nos graça, sabedoria e direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Acharam aí? Mateus 26, do 26 ao 29. Nós vamos estudar um pouco hoje, irmãos, vamos meditar sobre a ceia do Senhor. Não gostaria de trazer apenas informações para vocês, mas que o Espírito Santo nos ajudasse nessa noite a trazer revelação do que significa essa mesa que está posta aqui diante de vocês. Nós precisamos entender que Jesus não nos deu um ritual apenas a ser feito, mas Ele nos deu revelação com relação à mesa do Senhor. Nós chamamos isso de Santa Ceia, e esse é um dia especial da igreja. Uma vez por mês nós fazemos isso, mas precisamos fazer com entendimento. Por que nós temos esses elementos? Porque o pão e o fruto da vide está presente aqui. O que nós celebramos? Qual é o propósito? Eu gostaria de estar meditando com vocês sobre isso. Vamos ler esse trecho de Mateus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Até aí, não é? Vamos dar uma olhada agora em Marcos, que fala sobre a mesma coisa. Alguns detalhes diferem. Nós vamos ler 3 textos nos evangelhos que falam sobre a ceia. No geral, eles trazem a mesma informação com algumas pequenas diferenças. Marcos 14, 22 e 25. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Depois Lucas, não vamos ler Lucas, fala também o mesmo assunto. Depois em 1 Coríntios, que nós tradicionalmente lemos esse trecho aqui, antes de tomar a ceia, fala também sobre a ceia e regulamenta alguns procedimentos que devem ser tomados no momento de nós celebrarmos esse memorial. Então vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até aí, ok. Então são 4 passagens. Nós lemos Mateus, Marcos, não lemos Lucas, é mais ou menos a mesma coisa, e 1 Coríntios, em que isso é colocado de uma forma bastante clara. Vamos explorar um pouquinho, irmãos, esses textos e entender, em primeiro lugar, qual é o propósito da ceia. Antes, eu gostaria de colocar isso dentro de um contexto cultural do judaísmo. Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava reunido com seus discípulos, ele não estava ali para celebrar a ceia, ele estava instituindo a ceia. O propósito de reunir os seus discípulos
ele estava ali em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Como todos sabem, Páscoa significa passagem. Foi aquele momento lá no Velho Testamento em que o anjo da morte passou pelo Egito e somente os judeus que tinham o sangue do cordeiro aspergido nas ombreiras das portas não foram feridos pelo anjo da morte. Então, aquele sangue que foi derramado lá no Velho Testamento, um cordeiro que deveria ser perfeito, sem mácula, deveria ser sacrificado, e o sangue colocado nas ombreiras das portas era o sinal de que o anjo da morte não tocaria no primogênito daquela família. Então a Páscoa foi instituída por esse momento. E os judeus então deveriam tomar a ceia rapidamente, eles deviam tomar a Páscoa, não a ceia, eles deviam participar daquela comunhão, daquele alimento, já preparados para fugir do Egito. Porque eles estavam saindo debaixo da escravidão do Egito. Eles eram escravos, durante muitos anos eles serviram como escravos, debaixo do jugo de Faraó, e naquele momento o Senhor estava trazendo sobre eles libertação. Essa é a Páscoa. E ali eles comiam pão, eles foram orientados a comer pão sem fermento. Não é esse pão que nós usamos aqui. Algumas igrejas usam o pão sem fermento, que é mais próximo ao original. Talvez um dia nós possamos fazer isso também. Mas a Páscoa ela era celebrada com o pão sem fermento. Por que sem fermento? Primeiro, eles não teriam tempo, deveria ser algo muito rápido. Eles deveriam apressadamente preparar essa cerimônia, esses alimentos, sacrificar o cordeiro, e o pão não poderia ser levedado. Depois nós vamos ver o significado do fermento na Bíblia, no Velho Testamento, para entendermos melhor o que significa isso. Mas se eles tivessem que colocar o fermento na massa, deveriam esperar para aquele fermento fazer o efeito, a massa crescer. As irmãs que mexem com isso sabem muito bem que funciona assim. Então não havia tempo para isso. Então o pão deveria ser sem fermento. Rapidamente eles deveriam sair. E todo o resto da história vocês conhecem. Deus promoveu uma grande libertação para o povo ali do Egito, e eles foram libertos da escravidão. Agora, trazendo isso para a realidade de Jesus, dentro do contexto desses textos que nós lemos, Jesus estava ali reunido com os seus discípulos, ele estava celebrando a Páscoa, mas ele estava instituindo a ceia. Ele estava celebrando a última Páscoa e celebrando a primeira ceia, que deveria ser um memorial que nós, os seus filhos, os seus descendentes espirituais, deveriam celebrar até que ele voltasse. Então foi dentro desse contexto que a ceia foi instituída, num contexto de uma cultura judaica, com os elementos da cultura judaica, mas apontando para o cristianismo, mas apontando para a vida da igreja que estava sendo estabelecida e fundada naqueles dias. Com a morte de Jesus, nós nascemos, a igreja de Cristo nasceu, e nós estamos aqui porque ele morreu naquela cruz e nos deu algumas orientações sobre como deveríamos viver essa nova realidade, esse novo tempo em que não era mais necessário o sacrifício de animais, mas o sacrifício de um único homem inocente, puro e perfeito, satisfaria toda justiça de Deus. E é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque Jesus se dispôs a isso. Ele foi esse cordeiro que didaticamente foi imolado, foi sacrificado ali na Páscoa, no Velho Testamento. Jesus tomou sobre si essa responsabilidade e ofereceu-se diante de Deus como um cordeiro perfeito, sem mácula, ao qual deveria cair toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus, para que nós pudéssemos ser resgatados, redimidos. Então é dentro desse contexto que a ceia é instituída. E precisamos entender uma coisa, irmãos: comer junto para o judeu é uma coisa muito séria. Nós temos o costume de chamar pessoas para comer na nossa casa, e às vezes chamamos pessoas que não são tão próximas de nós. Mas para o judeu isso é uma coisa muito séria e significativa. Dentro da cultura judaica, convidar alguém para comer na sua casa significa que você tem uma íntima comunhão com essa pessoa.
Significa que os elementos que vocês estão compartilhando, os alimentos que estão sendo divididos, eles passam a fazer parte daquelas pessoas que estão ao redor da mesa. Ou seja, todos ali vão passar a ter a mesma substância, o mesmo alimento está sendo ingerido. Então existe uma comunhão íntima, uma comunhão perfeita. Esse é o significado do comer junto, do cear dentro da cultura judaica. E foi dentro desse contexto que Jesus, então, traz para próximo de si os seus discípulos e celebra a primeira ceia. Diz lá em Lucas 22:19, fazei isto em memória de mim. A ceia, irmãos, vamos entender muito bem isso, a ceia não fala do nascimento de Cristo, não fala da sua vida ou da sua ressurreição. A ceia é um memorial por aquilo que Cristo fez, é um memorial que nos aponta para o Cristo sofredor. Esse Cristo ungido do Senhor, aquele que foi escolhido e preparado para morrer no meu e no seu lugar. Então, é um memorial. E a ceia deve produzir algo no nosso coração, irmãos. Se estamos aqui reunidos, mês após mês, sempre no segundo domingo de cada mês, algumas igrejas celebram no primeiro domingo, não importa. Se nós olharmos para a igreja primitiva, eles celebravam a ceia todas as semanas, no primeiro dia da semana, a ceia era celebrada. Vamos ver um pouquinho mais como isso acontecia, em que contexto isso acontecia. Mas precisamos entender esse propósito. A ceia do Senhor é um memorial de um Cristo que sofreu, que morreu no meu lugar, sofreu por mim e por você. E no mínimo, irmãos, isso deve produzir no nosso coração temor diante de Deus. Ora, se o Filho de Deus, que era perfeito, um inocente morreu no meu lugar, e era essa mensagem que o Velho Testamento trazia. Se alguém pecasse, um inocente deveria pagar por aquele pecado. Porque se aquele que cometeu o pecado fosse pagar pelo seu pecado, o que aconteceria com essa pessoa? Morreria. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Qual seria, então, a consequência de pecar no Velho Testamento? A morte. E Deus, então, instituiu o sistema sacrificial, para que, de uma forma didática e também efetiva, um inocente morresse pelo pecador. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Um inocente morreu pelos pecadores, por nós pecadores. Pelos pecadores que já nasceram, que estão nascendo hoje, por aqueles que ainda haverão de nascer, Jesus já morreu por todos eles. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto, que está lá em Lucas, ou melhor, em 1 Coríntios 11:26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Veja, a morte do Senhor. Não é a sua vida, não é a sua ressurreição, não é o seu nascimento, é a sua morte, até que Ele venha. Esse até que Ele venha nos traz à memória algo que a Bíblia fala em vários trechos das cartas de Paulo, em Apocalipse, que será a segunda vinda de Cristo. Eu ouço poucos pregadores falarem sobre isso. Não sei se é porque é um assunto um pouco nebuloso, enigmático, existe muita controvérsia em cima disso, mas todos concordam nesse ponto: Jesus virá segunda vez. E como nós estamos como igreja, como nós estamos como pessoas individualmente, filhos de Deus, preparados para isso? É interessante observar que algumas cartas que Paulo escreveu passa a ideia de que eles estavam aguardando Jesus para aquela geração. Eles viviam de uma tal forma, conectados com Deus, com o seu Espírito, que eles aguardavam Jesus para aquela geração. Passaram-se 2000 anos e Jesus não veio ainda. Nós estamos aguardando o Senhor Jesus. Mas será que não podemos aprender algo a respeito disso, da forma como esses cristãos primitivos viviam? Numa ansiedade santa, num desejo e numa vontade de que o Senhor venha para nos livrar desse mundo em que nós vemos as pessoas pecarem constantemente e nós pecamos constantemente. Certa vez um homem disse
Eu anseio por ir a um lugar onde eu não peque mais e não veja mais as pessoas pecarem. Será que o teu coração anseia por isso? Será que o teu coração era como o coração de Paulo e que dizia que gostaria de estar com o Senhor, mas que ainda existia um propósito a ser cumprido na sua vida, mas o desejo dele era estar na presença de Deus? Como está o nosso coração, irmãos e irmãs, com relação a esse mundo que nos cerca? Quando nós olhamos para essa ceia, nós vemos dois elementos importantes e fundamentais: o pão e o vinho. O pão e o fruto da vide, que nos remete a esse sacrifício feito ali na cruz. E isso nos fala de santificação. Isso nos fala de um preço alto que foi pago por mim e por você. Isso nos fala de separação. E quão próximos nós estamos do mundo, das coisas que o mundo nos oferece. Eu vejo assim com muita tristeza, irmãos, os crentes se aproximando demais das coisas do mundo. Numa linha assim muito tênue de proximidade com o abismo. Vivemos tempos em que existe muita mistura no meio cristão, em que todas as coisas são permitidas e nós achamos que tudo é muito normal, muito fácil. E sempre o foco é a nossa felicidade, é a satisfação dos nossos desejos. E a satisfação dos nossos desejos muitas vezes são colocadas acima dos propósitos de Deus, daquilo que Deus nos propõe como uma vida cristã que agrade ao Senhor. Quando nós olhamos para esses elementos, nós temos que ser transportados a 2000 anos atrás e ver o preço que foi pago, o alto preço que foi pago, para que nós fôssemos resgatados, para que fôssemos santificados e fôssemos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Eu fico assim surpreso com a simplicidade da palavra de Deus, irmãos. Nós complicamos tanto as coisas. A ceia é uma coisa tão simples. Nós institucionalizamos, na verdade, esse memorial. No Velho Testamento, a ceia ela era celebrada num grupo menor, em que as pessoas ali participavam de uma ceia de comunhão, eles comiam juntos e depois a ceia ela era celebrada de forma que os elementos eram apresentados. Eles cantavam, eles liam trechos da palavra, versículos eram citados. Aliás, eu fiquei pesquisando, para preparar esse estudo para vocês. Eu descobri que eles comumente cantavam do Salmo 115 ao Salmo 118. Eram esses salmos que eram cantados no momento da ceia na igreja primitiva. Porque isso, na verdade, vinha da tradição judaica. Os judeus faziam isso na Páscoa. E os cristãos primitivos, que na sua maioria eram judeus, e eles cantavam do Salmo 115 ao 118. Não vamos ter tempo de entrar no conteúdo desses salmos, mas você em casa pode dar uma olhada e verificar o que estava no coração desses irmãos ali da igreja primitiva, o louvor que eles entoavam a Deus, nesse momento tão importante da igreja, que era a ceia do Senhor. Vamos dar uma olhada nos símbolos. Ainda falando sobre simplicidade. Deus criou as coisas de uma forma muito objetiva e simples. Quando nós olhamos a igreja no Novo Testamento, a igreja primitiva, nós percebemos uma singeleza e uma simplicidade muito grande. Existiam algumas coisas que eram fundamentais naquela igreja: a reunião, a comunhão, o partir do pão, o suprir as necessidades uns dos outros. E dessa forma a igreja ia crescendo, mesmo sendo perseguida, mesmo tendo seus líderes sendo martirizados, ela, nessa simplicidade e objetividade, ela ia crescendo. Eu aprendi com um chefe meu uma certa vez. Ele era gerente da departamento de informática da empresa onde eu trabalhava, e ele me disse o seguinte: olha, às vezes nós apresentávamos para ele um projeto para desenvolver um sistema, e você queria mostrar para ele, na verdade, o quão bom você era, né? Colocar isso entre aspas, e você mostrava uma coisa toda complexa,
Às vezes um sistema simples para montar um cadastro de veículos da empresa, por exemplo, você montava uma senhora de uma apresentação, com telas de consulta, relatórios de consulta. E sabe o que ele fazia quando isso acontecia? Ele falava, faz o seguinte, meu amigo, você pega tudo isso que você me apresentou, senta de novo na tua mesa, me apresenta uma coisa que funcione, uma coisa simples. E as coisas simples funcionam, na verdade. Quando nós começamos a complicar e colocar os nossos penduricalhos, isso vai transformando aquilo numa coisa tão complexa que não pode ser implementada. Eu me lembro daquela missionária católica que morreu num terremoto no Haiti. Qual o nome dela? Me fugiu agora. Ela criou a Pastoral da Criança. Eu achei tão interessante a história dela. Como? Zilda Arnes, exatamente. Exato, Zilda Arnes. Ela criou a Pastoral da Criança. E o projeto dela se espalhou pelo mundo inteiro. E ela era convidada a dar palestras no mundo todo para que explicasse o sucesso. Através de uma coisa muito simples. As crianças sofriam de inanição, sofriam com fome e diarreia, e ela preparou lá um sorinho, né, com água, sal, acho que açúcar, um composto muito simples. E toda a base da Pastoral da Criança cresceu e se desenvolveu em cima de uma coisa muito simples, desse tipo de solução para que as crianças não morressem de diarreia, de inanição. E funcionou. Né? Eu estou dando esse exemplo, irmãos, para que entendamos que as coisas de Deus são simples. Quando nós começamos a ver que existe uma coisa muito complexa, muito difícil, comece a desconfiar. Tem o dedo do homem nisso, tem o orgulho do homem nisso. E quando nós olhamos para essa mesa, existem dois elementos muito simples aqui. Existe o fruto da vide e existe o pão, que simbolizam a morte do Senhor Jesus. E nós precisamos trazer essa realidade da simplicidade para a nossa vida cristã. Talvez até para a tua vida cotidiana, talvez até para o teu trabalho. À medida que você for aplicando esse princípio da simplicidade, você vai ver como as coisas vão funcionar. Vamos voltar aos símbolos. Aqui nós temos representado o corpo e o sangue de Cristo. Mateus 26, 28 diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Existem 3 teorias que falam sobre essa questão do pão e do vinho. Existe uma teoria que nós não concordamos com ela, a Igreja Católico Romana usa essa teoria para explicar esse momento, em que o vinho e o pão se transformam efetivamente no corpo e no sangue de Cristo. Eu fui católico nominal, eu venho de família católica, fiz primeira comunhão e tudo. Até pouco tempo atrás eu tinha foto, né, uma velhinha na mão assim, fazendo a primeira comunhão. Quantos fizeram primeira comunhão aqui? Oxe, a maioria. E outro dia eu estava mexendo as minhas coisas lá e achei, né, carinha de santo assim, né? Era um pestinha, né, uma carinha de santo assim com aquela velhinha na mão. Eu morria de medo, irmãos, de morder a hóstia, porque tinha lá um folclore na igreja que uma menina tinha mordido a hóstia e tinha saído sangue da boca dela. Eu tinha um pavor. A hora que eu ia tomar a hóstia lá com o padre lá na frente, eu deixava aquele troço derreter na minha boca para não dar uma mordidinha, porque tinha medo que isso acontecesse, né? E com 12 anos eu fiz a primeira comunhão, mas ali houve a ruptura, né? Com 12 anos eu não sei, acho que Deus me deu algum discernimento sobre isso, né? Eu me confessei lá para o padre, né? Contei as minhas mazelas, né? Que tinha batido no meu irmão, que tinha mentido para o meu pai. E aí, mesmo sem ver a cara dele, a reação do padre, ele falou, ajoelha ali, reza não sei quantas Ave Marias, quanto Pai Nosso, e eu fiquei tão indignado com aquilo, eu não entendi por que eu tinha que fazer aquilo, né? E eu fiz a primeira comunhão, nunca mais voltei na Igreja Católica. Ali foi a minha ruptura, né? A cisão com o catolicismo romano. Então existe essa teoria, né? Nós não cremos nisso, não é o sangue, não é o corpo. Existe uma segunda teoria que alguns creem. Essa teoria católico-romana se chama
a transubstanciação, né? Eles chamam isso de transubstanciação. Uma outra teoria é que o pão e o vinho, eles recebem espiritualmente a presença de Jesus. É como se Jesus estivesse presente naqueles elementos, espiritualmente. Quer dizer, não há uma transubstanciação, mas Jesus está presente. E uma terceira teoria, que é a qual nós cremos, é a representatividade. Nós entendemos que o vinho representa o sangue de Cristo e o pão representa o seu corpo. Vamos dar uma olhadinha agora na igreja primitiva, como isso acontece, né? Eu queria que o irmão projetasse ali, Atos 27. Atos capítulo 20, verso 7. Aqui nós temos uma orientação sobre quando isso acontecia na igreja primitiva. Nós temos como base essa igreja que nasceu há mais de 2000 anos atrás, porque ali nós temos os elementos principais sobre como nós devemos ser igreja nos dias de hoje. Então nós temos ali os fundamentos daquilo que deveria nortear o nosso cristianismo. E diz lá: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia, de imediato exortava-os e promulgou o discurso até a meia-noite. Depois tem outro versículo, que tem lá um jovenzinho que estava ouvindo Paulo falar, e ele falou demais, e o cara dormiu na pregação de Paulo, ele despencou lá do alpendre e caiu morto lá embaixo. Eu não sei quantos conhecem esse trecho da palavra, mas vai aqui um recado para os pastores que gostam de falar muito, Cuidado, de repente alguém pode desmaiar na tua frente e rachar o coco no chão, Eu acho que nós temos que ser objetivos, na pregação da palavra. Isso vale para mim também, irmãos. Pastor, quando pega no microfone, vou falar para você, a coisa vai longe. Então, a ceia do Senhor, ela era celebrada no primeiro dia da semana. Que dia é esse? Qual o primeiro dia da semana, irmãos? Quem sabe? Domingo. Então, semanalmente, eles celebravam. Veja que coisa interessante. Eles recebiam todas essas informações que a ceia nos traz, o pão, o vinho, toda forma didática, de celebrar a ceia. Toda semana eles estavam passando por esse memorial. Eles estavam celebrando, estavam fazendo um memorial, aquilo que Cristo havia feito, e eles então relembravam o peso que Jesus trouxe sobre si, do pecado cometido por eles, e eu tenho certeza que isso produzia no coração deles um grande temor de Deus. E é isso que a ceia deve produzir. Nós fazemos isso uma vez por mês, mas nós temos que valorizar tanto esse momento e entender e discernir o que está acontecendo aqui, ao ponto de sair desta reunião impactados pelo Senhor, por aquilo que significa o pão e o vinho, e que isso sirva de estímulo para que nós não andemos nessa linha tênue, irmãos, entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo e do diabo. Quantos de nós têm andado muito próximos do mundo, estabelecendo vínculos de amizade com o mundo em várias áreas da nossa vida? A corrupção, a forma de nós vivermos, as coisas que saem da nossa boca, o nosso estilo de vida, as coisas que vestimos, as coisas que ouvimos. A palavra diz que se nós nos tornamos amigos do mundo, e o que significa ser amigo do mundo é compartilhar das coisas do mundo a ponto daquilo fazer parte da nossa natureza, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então são coisas que se excluem mutuamente. Não é possível ser amigo do mundo e amigo de Deus. Se você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Se você se torna inimigo de Deus, naturalmente você vai ser amigo do mundo. A Bíblia não nos deixa espaço para indefinições. Aliás, em Apocalipse, uma das cartas que foram escritas a uma das igrejas da Ásia fala sobre aqueles que são mornos, aqueles que não estão definidos diante de Deus. E Deus diz lá, de uma forma muito dura: estou a ponto de vomitar da minha boca, porque você não é quente nem frio,
tomara fosse quente ou frio, mas porque és morno, diz a palavra, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Essa mesa, irmãos, nos fala sobre separação. Existe uma separação entre nós e o mundo, nós somos diferentes. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Não somos esquisitos, mas somos diferentes. Não partilhamos das mesmas coisas que o mundo partilha. Não somos amigos do mundo. Somos inimigos do mundo. Somos inimigos daquilo que eles nos oferecem. Porque um alto preço foi pago para que estivéssemos aqui participando desses elementos. E a ceia nos traz a lembrança, nos faz recordar do alto preço que Jesus pagou para que fôssemos separados, para que fôssemos santificados, para que fôssemos libertos do poder do pecado, não é? O pão que era usado na ceia era um pão sem fermento. 1 Coríntios 5:7. Vamos dar uma olhada nesse versículo. O pão sem fermento fala de algo que é puro, que não existe mistura, algo que é separado, santo. Achou aí, Rose? 1 Coríntios 5:7-8. Se não achou, eu vou ler aqui. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Se nós formos buscar lá no Velho Testamento o significado de fermento, nós vamos encontrar algumas coisas. Fermento no Velho Testamento fala sobre impureza, sobre pecado, sobre mistura. Fala também, ali no livro de Gálatas, sobre corrupção moral. Gálatas 5, de 7-9, fala sobre isso. O fermento tem esse poder de contaminar toda a massa. E é essa a proposta da mesa do Senhor. Embora o pão que nós temos aqui não é um pão sem fermento, eu não sei quantos já viram, já participaram de uma ceia em que o pão sem fermento é usado, é um pão, uma coisa que parece uma bolacha. Aquele era o pão que era usado na Páscoa, e foi com esse pão que Jesus celebrou a ceia também. Esse pão nos fala sobre santidade, sobre separação. Esse pão nos fala sobre vivermos de uma forma que agrade a Deus, que não venhamos a nos corromper com a imoralidade desse mundo. Fala também sobre as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. E hoje, irmãos, é uma coisa terrível que está acontecendo no meio evangélico. Você liga a televisão e você vê muito lixo, infelizmente. Muita gente falando em nome de Deus, mas tem muito pouco de Deus naquilo que eles falam. Usam a doutrina, a sã doutrina, de uma forma distorcida para angariar multidões, para levantar grandes recursos financeiros, para aplicar, às vezes, nas suas necessidades, nos seus projetos pessoais, e chamam isso de evangelho, e chamam isso de igreja. Isso não é pão sem fermento. Esse é um pão levedado, é um falso pão, é um pão contaminado pelas heresias, pela manipulação do homem. Atos 27, já colocamos esse versículo, né? Semana após semana, sempre no primeiro dia da semana, eles estavam com simplicidade, com singeleza, fazendo esse memorial. Nós fazemos isso uma vez por mês, mas você e eu precisamos fazer isso todos os dias, irmãos. Não estou dizendo que você tem que tomar ceia todos os dias, mas nós precisamos nos lembrar do alto preço que foi pago para que nós estivéssemos aqui. Do alto preço que foi pago para que pudéssemos ser enxertados na videira verdadeira e pudéssemos viver, e pudéssemos ter a esperança da vida eterna, e pudéssemos ter a certeza e a convicção que temos um Deus que nos sustenta, e temos a certeza e a convicção de que nada foge ao seu controle. Essa mesa nos fala sobre isso, não é? Falando um pouquinho sobre onde devemos participar da ceia. Não existe amparo bíblico para que tomemos a ceia isoladamente, separadamente.
A ceia ela é ministrada num contexto de comunhão da igreja. A ceia é ministrada num contexto em que nós temos comunhão uns com os outros. Nós celebramos a nossa comunhão. Ao tomar desse pão, nós temos aqui vários elementos diferentes, né? Nós temos a farinha, temos açúcar, temos o fermento, temos, o que mais? O trigo. São todos esses elementos juntos, de uma forma homogênea, misturados, e levando isso para o contexto judaico que nós mencionamos. Estamos fazendo isso juntos. Temos até o costume de compartilhar o pão uns com os outros. Isso fala fortemente sobre comunhão. Olha, agora a mesma natureza deste pão vai fazer parte de mim e vai fazer parte de você. Diante dessa mesa, meus irmãos, todas as nossas diferenças têm que ser destruídas. Não estou dizendo que Deus não respeita a nossa individualidade, mas nós abrimos mão da nossa individualidade por amor ao nosso irmão. Diante dessa mesa, cessam todas as contendas, ou pelo menos deveriam cessar todas as contendas. Diante dessa mesa, deveriam cessar todo o apontar do dedo. Diante dessa mesa, todas as divisões, todas as facções que porventura possam existir na igreja, elas precisam cessar. Eu vou dar um exemplo, o que acontece nessa igreja, o presbitério dessa igreja. Nós somos muito esquisitos, irmãos, os presbíteros dessa igreja, muito estranhos. Às vezes eu olho para o Alessandro e falo, cara, você é um cara muito estranho, mas eu te amo. Aí eu dou uma balinha para ele, ele chupa essa balinha e me dá um beijo no rosto, irmãos. Não tem nenhuma relação homoafetiva, não, no rosto. Aí ele olha para mim e fala, pô, cara, você é um cara muito estranho. E ele me dá um pacote de paçoca, eu fico comendo paçoca o dia inteiro, durante uma semana. Semana que vem ele volta com outro pacote de paçoca. O Rubens, né, Rubão, a gente brinca bastante nos bastidores, né? Eu acho que se tivesse uma câmera filmando as coisas que a gente faz nos bastidores, vocês iam morrer de rir, né? Esses dias fui jantar na casa do Rubão e a gente estava lá medindo a barriga, né? Pegamos uma fita métrica e estava uma competição para ver quem tinha barriga menor. E eu saí de lá deprimido, gente, porque a barriga minha é maior do que a dele. Eu nunca imaginei que a minha barriga fosse maior que a do Rubens. A última vez que nós medimos foi uns 4 meses atrás, né? Deu o mesmo resultado, né? Minha barriga era maior que a dele, eu joguei fora aquela fita métrica porque eu achei que tinha algum defeito nela. Mas aí medimos. Você vê, irmãos, nós somos muito diferentes. O Rubens é diferente de mim, eu sou diferente do Alessandro. E nós conseguimos viver porque nós estamos conectados de uma forma que não vem de nós, é de Deus. Nós nos respeitamos, nós entendemos as diferenças uns dos outros, entendemos que as diferenças nos colocam no prumo. Talvez a pessoa mais equilibrada aqui seja o pastor José, né? Ele não está aqui hoje, mas ele vai ouvir essa fita e eu vou ganhar uns pontinhos com ele, né? Mas talvez ele seja a pessoa mais aprumada aqui. Se dependesse de mim, irmãos, eu transformaria essa igreja, talvez, numa igreja luterana, presbiteriana, conservadora, tradicional. Não é? Se dependesse do Rubão, acho que seria o que, Rubão? Talvez uma nova Assembleia de Deus, né? E se dependesse do Alessandro, talvez uma Igreja do Fogo do Espírito Santo, alguma coisa assim. Vocês percebem, irmãos? E Deus faz desse presbitério tão louco, um presbitério que funciona. Nós nos respeitamos e diante dessa mesa as nossas diferenças morrem. Elas deixam de existir. Que isso possa contagiar a sua vida também. Que isso possa contagiar o seu coração e você possa olhar para o teu irmão tão diferente de você, tão esquisito talvez no seu julgamento, uma pessoa que está ao teu lado, não porque você escolheu, nós não escolhemos os irmãos que nós temos. Quando você nasce numa família, você vai ter que engolir aquele irmão seu para o resto da vida, não tem jeito. Foi Deus quem escolheu. Na igreja não é diferente, você foi plantado por Deus aqui, a não ser que Deus te leve para outro lugar e você ouça a voz de Deus, Deus está te tirando daqui. Se existe um propósito de Deus nisso, amém. Do contrário, você vai ter que engolir esse cara que está do teu lado, não tem jeito. E se Deus colocou ele do teu lado, é porque tem um propósito. Tem um propósito nisso, né? E as nossas diferenças, elas têm que morrer aqui. Porque aquela faixa lá não é por acaso, né? Nós estamos conectados
pelo amor, existe uma liga, existe algo que nos conecta uns nos outros, é o amor. E isso vai permanecer. As outras coisas vão acabar, as profecias, as línguas, tudo isso um dia vai acabar. Mas esse amor, jamais. Se existe uma coisa que o diabo não consegue plagiar, imitar na igreja, é o amor. Ele consegue até produzir línguas, profecias. A gente ouve às vezes isso acontecendo em outros lugares, que não são lugares onde não existe a sã doutrina sendo ministrada. As pessoas falam em línguas, profetizam. Mas existe uma coisa que o mundo não pode inventar ou plagiar, que é o amor com que nós nos amamos uns aos outros. Esse é só Deus que consegue produzir o genuíno, o verdadeiro. Amém, irmãos? 1 João 1, de 5 a 7. Acho que tem aí, não tem, Antônio? 1 João 1, de 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de colocar para vocês 3 aspectos, 3 dimensões de tempo em que essa mensagem que a ceia nos traz, nos alcança. Ela alcança o passado, o sacrifício de Cristo naquela cruz, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Alcança o nosso presente à medida em que nós temos a consciência do preço que foi pago para que estivéssemos aqui. Isso deve fazer com que a nossa resistência à tentação seja maior. Procura sempre, quando você for tentado pela sua própria carne, pelo diabo, pelo mundo, procura se lembrar disso, de que foi pago um alto preço. E à medida em que nós transgredimos, nós estamos desagradando a Deus. E a ceia também, ela aponta para o futuro. Ela nos fala de esperança, ela nos fala da salvação eterna. E o Senhor disse que nós devíamos celebrar a ceia até que Ele viesse segunda vez. Que o teu coração seja como o coração de Paulo, que anseia pela vinda do Senhor. Você não está preso ou amarrado às coisas deste mundo, amando as coisas deste mundo que são passageiras, mas que os nossos olhos estejam postos em Cristo Jesus, o alvo da soberana vocação, aquele que nos resgatou, que nos redimiu, aquele que nos deu o privilégio de podermos participar desse momento tão importante da vida da igreja. Então, quando você vier hoje tomar a ceia, tenha isso em mente, irmãos. Essa ceia deve impactar a sua vida. Isso aqui não é um ritual. Não existe nada de milagroso no pão ou no vinho. Algumas pessoas entendem que os elementos aqui são milagrosos. Não. É milagroso, sim, o conceito, o discernimento que nós temos dessa mesa. E isso pode produzir grandes mudanças e transformações na sua vida. Não o pão e o fruto da vide que vai ser servido aqui. Quando você vier, que você tenha isso em mente, né? Essa mesa, ela não é apenas um ritual, mas é uma ordenança do Senhor. E ela traz um significado fundamental para a nossa vida e para a nossa manutenção no corpo de Cristo. Vamos orar. Curva sua cabeça. Amado Deus, entramos na Tua presença, em primeiro lugar com ações de graça, Senhor. Em primeiro lugar porque nos sentimos privilegiados de participar, Senhor, deste momento. Nos sentimos privilegiados por podermos trazer à nossa memória, à nossa mente, o sacrifício de Cristo naquela cruz. O servo sofredor, aquele que veio para nos servir como Tu mostrastes ali, Senhor, naquele momento em que Tu cingiste, Senhor, te cingistes com uma toalha e lavastes os pés dos discípulos. Tu que eras mestre
Sim, e Senhor, estava lhe dando, ó Pai, o exemplo, o testemunho. Senhor, e nós queremos viver, Senhor, como servos uns dos outros. Não estamos aqui, Senhor, para sermos melhores do que o nosso irmão, mas nós queremos servi-lo, Senhor. Essa ceia nos fala de servir, essa mesa nos fala de separação, essa mesa nos fala de ausência de fermento, nos fala de algo puro, sem contaminação, nos fala de unidade, Senhor. E nós, como igreja e como pessoas individualmente, queremos viver essa realidade. Senhor, que não seja apenas uma informação nova nas nossas mentes, mas que Tu nos conectes, Senhor, um com o outro, de forma que possamos ser agradáveis a Ti, de forma que o mundo possa ver que há unidade, que o mundo possa ser impactado com o amor, com que venhamos a nos amar uns aos outros, Senhor. Ajuda-nos nisso. Não há forças em nós, não há capacidade em nós mesmos. Tua palavra fala sobre não tomarmos a ceia indignamente, Senhor. Na verdade, todos nós somos indignos, não somos dignos da Tua graça e do Teu amor. Mas nós queremos participar dessa ceia dignamente, à medida em que nós discernimos o corpo de Cristo. Queremos participar dessa ceia da forma correta, Senhor. Discernindo, Senhor, aquilo que foi feito. Discernindo a realidade, o mistério da igreja, da comunidade na qual nós estamos inseridos. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que vejamos, para que ouçamos aquilo que o Espírito está falando à sua igreja. Obrigado, Senhor, por essa presença doce do Teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos então colocar em prática isso, irmãos. Vamos tomar a ceia com esse Espírito. O pastor Alessandro vai nos dirigir nesse momento.